sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Só a Gente Sabe. E hoje nós vamos falar de um tema maravilhoso, onde a gente também vai compartilhar com vocês algumas experiências, algumas histórias, talvez até algo assim meio não sei, tipo um vexame, mas algo a gente não sabe o que vai rolar aqui. Mas antes de continuar, eu gostaria de te pedir para você se inscrever no nosso canal, fazer ali o link para você poder estar curtindo o nosso vídeo e aparecer para você todas as vezes que a gente postar um vídeo novo, tá bom? Então compartilha também com seus amigos, suas amigas, para que elas possam estar assistindo e também gerando conhecimento, compartilhando histórias, tá bom? O nosso intuito aqui é chegar a outras mulheres, é ajudar pessoas, é contribuir para a sua vida com aquilo que a gente já passou, com as nossas experiências e fazer você acreditar que há uma esperança, há uma luz no fim do túnel. Meu nome é Janine, eu sou empresária, sou palestrante, sou também mentora. E eu tenho um programa Líder Notável, onde eu estarei trabalhando mulheres que desejam se tornar notáveis no seu posicionamento, na sua postura, porque tudo é questão de técnica para você mudar. Então, se você quer aprender mais sobre isso, me siga lá no meu Instagram para você poder aprender como ser uma mulher, uma líder notável, alguém que chama atenção por onde passa. E aqui comigo, minha amiga Andresa! Olá, gente! Tudo bem com vocês? Muito prazer, meu nome é Andresa Assunção, tenho 30 anos, trabalho no mercado de afiliação, sou afiliada na internet, tenho 2 filhos, sou casada, estou aqui junto com a minha amiga, né? No intuito de acrescentar na sua vida, né, os nossos assuntos. Tudo isso surgiu através de uma conversa nossa, né? O podcast surgiu através de uma conversa nossa, que a gente pensou, caramba, a gente conversa muitas coisas boas que dá para compartilhar, né? Então a gente está aqui compartilhando os nossos assuntos, nossos conhecimentos, aquilo que a gente acredita para você, para acrescentar você na tua vida, né? E é isso. Isso aí. Esteja com a gente aí no nosso episódio. Então, como eu falei no início, a gente vai falar hoje sobre maus hábitos. E aí, eu falei com a Andresa, né, pra gente compartilhar hoje com vocês algumas experiências, algo, não sei se ela chegou a pensar em algo, eu não pensei em nada, mas acredito que conforme a gente for falando, as histórias venham pra gente contar pra vocês, tá bom? Então, o primeiro tópico que a gente separou foi o do mau hábito no nosso físico, no nosso corpo, naquilo que envolve a nossa saúde. Então, você consegue lembrar alguma coisa? O que você então, vê na verdade, sobre isso aí? Que você tem? Dentro desse assunto, eu acho que foi o que eu mais pensei. Porque eu sou muito ligada ali com uma boa alimentação, né? Com atividade física. E eu gosto muito desse mundo fit, né? Eu sou saudável. Saudável. Eu amo comer bem e comer saudável. Gente, eu faço muitas receitas gostosas que fico procurando na internet. Receitas boas, porque eu penso que a nossa alimentação deve ser prazerosa, né? E a gente é o que a gente come, né? O nosso corpo reflete exatamente aquilo que a gente come. Então, é o que eu acredito, tá? E assim, eu procuro fazer com que a minha alimentação seja gostosa para eu ter prazer de comer bem e saudável, né? E eu faço exatamente isso para os meus filhos também. Tá bom, então me conta quando foi que você teve essa virada de chave? Olha, eu sempre gostei de cozinhar, mas nunca fui muito focada em alimentação saudável, né? Mas o que virou a minha chave foi depois que eu me tornei mãe. Que aí eu tinha que fazer alimentação para Helena, né, que é a minha primeira filha, e eu comecei a enxergar, ver um novo mundo, porque eu tinha outros hábitos, né, eu tinha hábitos, não digo que muito ruim, porque eu sempre gostei de fazer comida, então quando a gente tem esse hábito de fazer a nossa comida, normalmente a gente não cozinha tantas coisas ruins, né? Tipo, a gente na verdade é tudo muito gostoso. Tudo muito gostoso, exatamente. E eu sempre gostei, assim, de comida assada, de comida de legume, verdura, essas coisas. Então, pra mim, já era muito fácil me tornar uma pessoa mais saudável, né? Mas não era muito o meu foco. Só que depois que eu me tornei mãe, que eu tive que fazer a introdução alimentar da Helena,
Então eu vi que eu precisava ali ver alimentos, um cardápio mais elaborado ali para ela e tudo mais. Então eu consegui achar, tipo, um mundo de possibilidades dentro da alimentação. Que aí eu não faço só pra Helena, aí eu comecei a fazer pra mim também, pessoal da minha casa, né? Então assim, eu comecei a ver lanches saudáveis, mas o que instalou isso pra mim foi depois que eu me tornei mãe, na época da introdução alimentar da Helena, que aí eu comecei a me tornar muito mais saudável do que eu era antes, entendeu? Então, para você que não é mãe, a gente tem que explicar essa parte, né? Quando a criança nasce, ela fica ali na restrição do leite materno ou de fórmula, né? Até mais ou menos ali os 6 meses ou de acordo com a recomendação médica. E quando a criança entra na fase de introdução alimentar, ela começa ali com os alimentos e não pode ter nada industrializado. Começa ali com legume, uma carne, né? Não tem sal na comida, os doces nem pensar, porque ninguém pode ver uma criança e não quer oferecer um doce, um pirulito, uma bala. E o doce nem pensar. É só após os 2 anos. Então, sim, toda mulher na sua primeira maternidade, ali no seu primeiro filho, vai passar por esse momento de ter que se redescobrir na cozinha. Porque a criança não pode comer o que a gente come normalmente antes. Então, mesmo quem não tem essa habilidade na cozinha, a pessoa vai ter que se virar ou vai ter o suporte de alguém, igual eu sempre tive o suporte da minha sogra maravilhosa, que ela sempre me ajudou nessa questão, né, de separar ali. Eu já deixava tudo congeladinho, separado. A comida dele era separada, né, do João, da Maria, sempre foi, porque eu consegui fazer, né, todos eles respeitaram as recomendações médicas da inserção do sal, do açúcar, no tempo determinado, só que não era um hábito, assim, fácil, não é fácil, né, mas a gente consegue, tá? Então, assim, com organização e tal, você consegue ali separar a comida, né, e fazer essa... E eu vou falar que, assim, esse é um assunto que eu amo, conversaria horas sobre esse assunto, sobre alimentação, cardápio, enfim, sobre treinos, porque eu amo de verdade. Então eu acredito muito que esse hábito, né, transforma a nossa vida. Eu acho que a maioria, não sei se você concorda com isso, mas assim, eu acho que 80% da nossa vida em relação à saúde está ligada à alimentação. Eu já vi estudos que falam que as doenças que a gente adquire ao longo da vida estão totalmente relacionadas ao que a gente comeu entre os 20 e 30 anos. Aí, isso aí eu já não sabia. Então, assim, tudo que a gente come de ruim nessa fase vai gerar um resultado ruim lá na frente. Porque a gente fica sempre descartando a questão de que a gente é jovem, né? O nosso corpo se recupera, nosso metabolismo é bom. Então, tipo assim, dá pra comer tranquilo. Mas tem um estudo que aponta que câncer cardíaco, né? Problemas cardíacos já são resultados de uma má alimentação na juventude. Então, infelizmente, a gente não tem pra onde correr. Tudo que a gente faz, a gente colhe. E eu vou te falar, quem decide isso se torna a pessoa mais chata do mundo, tá? E eu prefiro ser a mais chata do mundo, porque a gente... Não é aquela pessoa que as pessoas querem ter por perto, não, né? Tipo assim, caramba, tu vai comer isso, e tu vai comer o quê? Entendeu? Então, tipo assim, eu prefiro de verdade ser assim, ser um pouco mais chata, porque é tudo aquilo que você acredita. Gente, eu acredito muito numa boa alimentação. Eu acredito muito numa boa alimentação, como aquilo vai trazer benefícios para sua vida, né? Então, assim, aquilo que a gente acredita, não tem como a gente relevar. Tipo assim, a pessoa falou alguma coisa da sua alimentação. Poxa, mas vamos comer isso aqui, não sei o quê. Ou deixa teus filhos comer isso aqui. Cara, mas eu acredito muito que o que eu tô fazendo faz bem. Então, assim, não faz muito sentido você mudar aquilo que você tá fazendo por conta da perspectiva do outro, né? Daquilo que o outro pensa, se você acredita naquilo. Entendeu? Então eu acredito muito numa boa alimentação, nos bons hábitos da alimentação. Eu acho que tudo começa na nossa alimentação. Agora conta pra gente um mau hábito que você tem na sua alimentação. Assim, aquela fofoquinha básica. Gente, uma coisa que assim, me pega é o doce. Nossa, mas me pega muito. Nossa, me pega muito de verdade. Então,
Assim, como eu sou muito formiguinha, então, assim, eu tento fazer sempre algumas coisas de doce, assim, saudável. Tanto que eu já postei várias vezes lá no meu Instagram. Só que, assim, nem sempre o que Doce tá mais saudável. o que tá mais acessível, né? Porque às vezes, assim, vamos supor, meu marido chega com sorvete, meu marido chega com doce, com Não bolo, dá nem com pra chocolate. reclamar, né? Se você já tem tendência a comer doce, você não vai negar aquilo, verdade. sabe? Então, assim, isso é um mau hábito que eu tenho. Tem que ter controle mental muito Exatamente. grande. Apesar de eu acreditar na boa alimentação, né? Então, o que facilita um pouco pra mim? É que como eu tenho realmente uma boa alimentação, no todo, né? No geral, no dia a dia, então acaba que minimiza um pouco os... Como eu posso dizer? Os efeitos dessa escorregada, né? Desse meu mau hábito, porque eu tenho. Meu mau hábito é isso. Uma coisa que me pega muito é chegar à noite, no fim do dia, cansado, você querendo ver um filme, o que pede um filme? Pipoca. Aí eu quero ver. Pipoca é saudável? Ah, pipoca é doce. Não. Vai cheia de leite condensada. Isso aí. Mas eu amo também. Exatamente. Eu amo pipoca Gente, cheia olha, de leite condensado. Isso me pega muito. Esse é o meu mau hábito, assim, extremo. Que é, se puder, eu como pipoca todos os dias. E todas as pessoas da minha casa também são assim. Só que no meu caso é pipoca doce. Aí esse é o meu... Bom, assim, se eu fosse falar de um mau hábito que eu tenho todos que vocês pensarem. Mas, assim, que eu considero que seja muito grande, eu não sei exatamente porque eu não sou apegada a doce e nem a sal demais, nenhum nem outro. Mas eu adoro lanche, então, tipo assim, adoro comer um hambúrguer, comer uma pizza. Não sou muito fã de cachorro quente, mas como. E ultimamente eu não tenho vontade de nenhuma dessas coisas. Então eu tenho reduzido bastante. Mas durante muito tempo, isso fez parte da minha alimentação quase que todo dia. Tipo assim, à noite, você chega, você tá cansado, você não vai fazer comida. Então você vai o quê? Pro lanche. Você vai pro hambúrguer, vai pra pizza, né? Então, por muito tempo, essa era a minha alimentação noturna. Porque almoço pra mim é comida. Então eu não consigo almoçar lanche. Mas comida no almoço, sim. Mas na janta, na maioria das vezes era esse tipo de comida. E vou te falar, eu acho que é até pior você comer essas coisas na janta, porque geralmente você come muito perto da hora de dormir, e aí você dorme empanzinado, né? E não é uma alimentação que te alimenta, porque tem muito carboidrato, a maioria das coisas tem muita farinha branca, né? Porque, por exemplo, pizza não tem proteína, entendeu? A pizza, que proteína a pizza tem? Ah, você pede a de frango com catupiry. Gente, mas ainda é muito pouco, né? Sim. Para aquilo que tem que compor a nossa alimentação. Então, o meu mau hábito na alimentação sempre foi o lanche à noite. Mas de um tempo pra cá, eu tô eliminando isso a ponto que hoje eu tô deixando assim pro final de semana e quando dá vontade. Porque fora isso, eu não tenho assim algo que implique demais, né? Tipo assim, ai, nossa, eu gosto muito disso. Não, eu não tenho. Mas consegui eliminar essa parte aí de lanche todo dia. E como eu falei que eu sou muito... Digamos que eu tenho um hiperfoco nessa parte ali de alimentação, enfim, saudável, tudo que envolve uma vida saudável. Eu sigo muitos endocrinologistas, muitos médicos, né? E nutricionistas. E, cara, uma das coisas que eu vi em comum em todos eles, porque cada um tem um direcionamento, enfim, cada um tem uma crença ali em relação ao que é bom pro ser humano. Mas o que eu vi em comum é o jejum de 12 horas, no mínimo. Que é o que a gente... É o maravilhoso. E eu faço assim, quase sempre. Quase sempre. De comer. Por exemplo, se minha última refeição foi 9 horas da noite, aí eu vou me alimentar a partir de 9 horas da manhã, né? Que é o mais fácil. É o mais fácil de você controlar, verdade. Mais fácil de você controlar, porque você tá dormindo, então é mais fácil de você controlar. Então eu sempre penso muito nisso. Às vezes quando eu tô na pipoquinha, aí eu fico assim, caramba, já são 10 horas da manhã, Vou demorar a beça pra tomar café da manhã. Porque eu acabo acordando muito cedo, né?
Essa é uma dica maravilhosa pra você que tá assim, tô na luta contra a balança. Gente, jejum de 12 horas. A sua última refeição, você intercala aí com a sua primeira do dia seguinte. Você vai notar uma diferença assim, significativa. E de manhã, vou falar sobre os meus hábitos matinais, né? Que é fazer, depois desse jejum, que eu faço quase sempre, não faço todos os dias, mas é tipo assim, 5 vezes na semana, com certeza eu tô fazendo. Aí de manhã, eu sempre raspo a língua de manhã. Sabia que você acaba tendo aquela barriga estufada, mau hálito, má digestão por conta da sua língua, que você não raspa, porque tem uma saburra ali, eu acho que o nome é esse, saburra lingual, que fica na nossa língua assim que a gente acorda, de todo mundo. Aí você raspa a língua, né, porque ajuda muito na digestão, e depois toma água em jejum. Antes de você comer qualquer coisa, você vai tomar café, você toma água em jejum. Gente, são hábitos que mudam completamente o nosso físico, né? Tanto internamente e quanto na nossa aparência. Eu tenho uma facilidade muito grande de ter barriga estufada. Eu me considero uma pessoa magra, mas logo você sempre vai notar minha barriga estufada, sabe? Por conta de alguns hábitos que eu preciso mudar. Inclusive também o sono, que a gente vai falar também daqui a pouco. O sono também ajuda, o sono no caso, né, quando a gente não dorme bem, não dorme ali aquele período que a gente precisa dormir para ter o sono de qualidade, a gente acaba refletindo no nosso organismo, né? Tudo. Exatamente. Até porque o sono, a privação do sono, ela interfere até no nosso humor. Então a gente fica bem mais desanimada, chateada, estressada, porque não dormiu bem. E pra quem tá, assim, lutando na balança, tem aumento de peso por conta do sono, sabia? Você demora a emagrecer por conta do mau sono. O cronológico do corpo, ele tem um horário de funcionamento. Então, se a gente pula isso, o nosso corpo ele não faz as funções que ele deveria, porque é uma coisa impressionante, né? Ele vai limpando o nosso organismo. Então, assim, se você não dorme na hora que você tem que dormir, o teu corpo ele fica mais lento. Às vezes as pessoas falam assim, eu tenho um metabolismo lento, metabolismo acelerado. Às vezes está muito relacionado ao teu sono, porque o teu corpo começou a trabalhar de outra forma, né? Porque as energias que a gente tem no corpo, elas estão ligadas ao que a gente reabastece. Então vamos supor, se eu não dormir a quantidade de horas que o meu corpo precisa, ele vai ter que tirar essa energia de outro lugar. Então, se ele ia colocar energia para você perder peso, agora ele vai botar energia para recuperar o sono que você não teve. Aí então, fica esse cortisol invertido. Isso porque à noite a gente tem o hormônio, né, do cortisol, do sono. Eu não sei assim os nomes, né? Eu não sei bem todos, não. Se o que eu tô falando é de fato isso, entendeu? Mas tem muito a ver, porque eu sempre vejo todos os médicos que eu falei que eu acompanho falando sobre isso. Então, o cortisol, quando a gente não dorme, fica invertido, que é o que está relacionado ao sono, né? Aí a gente acaba tendo sono durante o dia e à noite a gente fica mais ligado. O aumento do cortisol é o que dá o estresse. Então talvez seja esse que é o que eleva a pressão e tudo mais, é o cortisol. Então toda vez que a gente altera o cortisol, mexe tudo na gente. Então estresse, pressão alta, tá tudo ligado a isso aí, entendeu? Ao cortisol. Tanto alto, o ideal é ele mais baixinho ali, na média, né, gente? Mas aí envolve ingestão de água, de líquido. Por exemplo, o meu mau hábito, não bebo água. Gente, eu tenho uma dificuldade seríssima de beber água. Então, assim, eu botei minha caneca aqui pra eu beber água, mas se eu não ficar me policiando pra beber água, eu passo um dia inteiro sem beber uma gota d'água. E eu não sinto sede. Esse que é o pior. Porque se a gente ainda sentisse sede, é um ativo pra você poder beber água. Mas eu não sinto sede. Então, às vezes eu chego no final do dia e aí eu paro e penso, caraca, eu não bebi água. Entendeu? Então esse é um péssimo hábito que eu tenho, mas eu tento. E despertador não funciona pra mim, tá? Eu tinha também esse hábito de não beber água, mas o dia que eu fui pra emergência,
com um problema no rim, né? Nossa, gente, que dor terrível. Então, assim, depois disso, eu sempre me policiei em beber água. Então, hoje eu não tenho esse problema de não beber água. Graças a Deus, assim, eu nunca tive problema de pedras no rim relacionado por conta dessa questão de não beber água. Mas, e até infecção urinária, que também dá muito em quem não bebe água, né? Sempre tive. Também nunca tive. Eu também nunca tive. Mas, assim, na verdade, acho que eu tive, sim, uma vez na adolescência. Só que, assim, eu também não sou de ingerir muito refrigerante. Eu também não sou de ingerir, assim, outras coisas que, sabe, que acaba drenando um pouco o teu corpo pro lado ruim. Então, eu acho que isso que acaba não agravando pra eu ter essas outras questões. Mas a água é algo que eu luto constantemente. Aí eu falei assim, ó, o despertador não funciona pra mim. Porque eu ia lá, desligava e pronto, passava o dia sem beber água. Aí apertava de novo, desligava de novo e continuava sem beber água. Então, eu tenho que arrumar uma outra forma. Mas a garrafinha tem não, isso, garrafinha me ajuda. Agora, uma coisa que me ajuda é a prática de exercício. Porque quando eu faço exercício, eu sinto sede. Aí eu começo a beber água. Então, quando eu tô na minha rotina de treino normal, de exercício, eu consigo beber água porque eu sinto sede. Essa é a minha dica. Filha, precisamos beber mais água. Eu nunca tive, assim, eu já tive esse problema de beber água, mas hoje em dia não mais, porque eu tô sempre ali. Vamos falar agora sobre relacionamento por conta do nosso tempo, né? Pra gente não estourar muito tempo que a gente tem. Como a gente falou, esse assunto aí Vamos falar agora sobre os maus hábitos nos relacionamentos. Você consegue se lembrar de algum mau hábito que você tenha no seu relacionamento, tanto conjugal quanto em amizades, relacionamento familiar ou algo do tipo? Não sei. Pra te dar uma dica, veio um assim na minha cabeça, um mau hábito que eu tenho é que tudo eu recorro ao meu pai. Então, tipo assim, em relacionamentos, né? Por que eu considero que é um mau hábito? Porque eu acho que tem coisas que a gente meio que não se esforça pra resolver porque a gente tem alguém que é o nosso salvador, sabe? Então, é um pequeno mau hábito que eu tenho. De, tipo, qualquer socorro, eu chamo meu pai, entendeu? Eu não sei se eu tenho um mau hábito. Pelo menos assim, eu não tô conseguindo me lembrar. Pensar em alguma coisa assim, né? Mas você consegue ter uma ideia, assim, do que seria um mau hábito em relacionamentos? Acho que, assim, falando de marido e mulher, por exemplo, eu acho que o mau hábito é você não ter aquela manutenção do relacionamento, acredito eu. Porque você não ter o hábito de regar, né, essa plantação que é o casamento, digamos assim. Aos poucos vai surgindo um problema aqui, problema ali, vai só aumentando e você não vai resolver. Então eu acredito que esse seja um mau hábito. Então, no caso, o mau hábito é a falta de hábito. Porque, tipo assim, as pessoas vão, ainda mais assim, acontece muito com casais que já têm filhos, né? Acredito que também casais que não têm, mas assim, acontece com mais frequência em casais que têm filhos. Que assim, a vida é corrida, criança demanda tempo, né? E você ali, você não dá essa certa atenção para manutenção, seu corpo precisa de manutenção, de água, de alimento, de educação, de atividade física, remédio, enfim. Casamento também, né? Então eu acredito, sim, que se você não ter aquela manutenção ali de você ter um momento para vocês dois, né? Fazer algo diferente, pelo menos uma vez no mês, eu acho que isso acaba fazendo com que o relacionamento vai surgindo pequenos problemas que no fim das contas, por conta do tempo corrido ali, você não vai resolver, não vai fazer a manutenção, você acaba fazendo com que aquilo fique grandão e para resolver fica mais difícil. Assim, eu não tenho uma visão diferente, eu concordo com isso, mas eu entendo o lado de quem não tem apoio pra isso. Tem gente que é só, vamos supor, falando de casais que tem filho,
que é só o casal e a criança. Uhum. Então, assim, às vezes não tem com quem deixar, né? Então não tem como você planejar, às vezes, uma noite pro casal se você não tem gente de confiança para você deixar teu filho, certo? Então não é algo assim que eu colocaria como um mau hábito, né? Mas e sim a questão de também usar a criatividade, do esforço para ter aquele momento, né? E não negligenciar isso. Porque assim, tem situações que as pessoas, elas simplesmente cortam isso. Então vamos supor... Não dão prioridade, né? Não só na questão de não dar prioridade, mas vamos supor, porque a gente tem filho agora não dá mais pra fazer. E ela simplesmente ignora aquilo, ela nem se esforça de que pode ter um momento em família, porque tem gente que literalmente deixa de sair. Não sai, não vai num shopping, não vai numa praça. Porque agora a gente tem um filho. E aí não pode fazer absolutamente nada. Então, assim, deixa de ter aquele momento, igual você falou, prazeroso, em casal, junto, porque ela colocou uma dificuldade e ela não consegue romper com essa dificuldade. Você falando disso, lembrei que, assim, por muito tempo, assim, que meus filhos ainda são bebês, né? São pequenos. Então, assim, eles pra mim, não é tão fácil deixá-los, né? Tipo, dormir com a minha mãe, dormir com qualquer outra pessoa, né? Porque eles são, assim, ainda muito apegados a gente. Então, isso fazia com que a gente acaba assim, não tivesse esse tempo, essa possibilidade de sair em casal, né? Porque a gente tá falando de sair em casal, de fazer coisas só você e o seu marido. Aí acabava que a gente não conseguia muito isso. Então a gente começou a se alinhar, porque isso já estava refletindo no nosso casamento, e a gente começou a se alinhar em relação a isso. Então, tipo assim, eu falei, cara, não dá, 9 horas, no máximo 10, a casa tem que estar dormindo pra gente conseguir ficar acordado. Porque senão não dá, porque na minha casa são 2 adolescentes, na verdade um adolescente e uma adulta, né? Porque a Fabiana já se tornou adulta, e 2 bebês. Então, assim, tu pensa, como é que, se ninguém dormisse, não tem privacidade. Não tem. Então, assim, isso acabou refletindo um pouco no nosso casamento. Então, a gente precisou fazer manutenção nisso aí, se alinhar em relação a isso. O que você falou sobre dar prioridade tem muito a ver com realmente essa questão do planejamento. Por exemplo, desde que eu e o Ricardo tivemos a Maria, no nosso primeiro ano, desde que nós casamos, a gente sempre comemorou o nosso aniversário de casamento. A gente nunca abriu mão disso. E quando a Maria nasceu, a gente comemorou o nosso primeiro ano com ela. Ela era bebezinha ainda, né? A gente levou ela, a gente foi pra rua e tal. E ela pequenininha, a gente tem uma foto, né? Com ela lá junto e tal. Por quê? Aquilo ali pra gente era prioridade, entendeu? A gente tem que passar o nosso dia juntos. Então, assim, durante todo o ano, gente, um monte de coisa a gente faz, né? E tudo pode esperar. Então não vai ser um dia que a gente tira para comemorar o nosso aniversário de casamento que o mundo vai acabar, certo? Então a gente tem essa prioridade. Mas essa questão, como você falou, né, do planejamento, é a gente entender que a vida não vai acabar porque você tirou um dia para você e pro seu marido. Porque às vezes a gente cria um monstro tão grande, né? Porque eu tenho que pedir fulano. Porque fulano não pode. Porque eu não sei o que, não tem ninguém. E aí você cria dificuldade, ela vai aumentando. Quando você vai ver, você não resolveu o problema e você não vai fazer mais nada agora também. Então, porque o mundo acabou. Então essa questão, né, da gente colocar algumas coisas como prioridade que determina a gente. Eu não posso pedir que, vamos supor, que o meu pai, minhas irmãs coloquem aquilo como prioridade pra mim. Chegar pra ele, mas você não sabe que hoje é meu aniversário de casamento? Aí eu vou falar, mas quem tem que saber é você que tem que organizar isso, certo? Então é a gente que vai botar como prioridade. Poxa, esse dia é nosso, eu vou dar o jeito que for pra esse dia acontecer. Porque nós, mulheres, temos a habilidade de resolver qualquer problema, gente. Bota uma peteca na mão de uma mulher pra tu ver se ela não resolve aquilo ali. Entendeu? Então, não podemos dizer que se a mulher não resolveu, ela não resolveu porque ela não quis, meu bem. Porque ela não quis. Entendeu? E assim, a gente tem várias facetas, né, gente? Assim, nós mulheres somos mães, né? Somos empreendedoras, profissionais, né? E somos mulheres, somos esposas. Então, assim, isso também é um lado da nossa vida que a gente também tem que prestar atenção, né? Olhar com mais carinho, para que a gente consiga, porque
faz parte da nossa vida, né? Faz parte ali da nossa faceta, ser esposa, né? E ser mulher, né? A gente precisa também ter esse cuidado, né? Então, assim, ter esse hábito, né? Falando disso, quero pegar um gancho. Ter o hábito de se cuidar, né? Cuidar da nossa aparência. Isso era um mau hábito que eu tinha. E que às vezes tenho, não vou negar. Por exemplo, às vezes eu acordo, não é a primeira coisa que eu faço me arrumar, né, pro meu dia. E às vezes eu fico me cobrando isso, porque, caramba, eu quero fazer, tipo assim, fazer comida, arrumar a casa, mas bem arrumada, sabe? Bem arrumada que eu digo poxa, passar pelo menos ali arrumar o cabelo, passar Eu não gosto muito de maquiagem, não sou da maquiagem, né? Mas uma coisa que eu sempre usei foi protetor solar com cor, que já dá ali uma diferença, né? Uma diferença na tua aparência. Então, assim, você acordar e já começar, né, a se arrumar, eu acho que você tem mais gosto de fazer as outras coisas, né? Porque você tá se sentindo bem. Isso era um mau hábito que eu tinha e que às vezes eu tenho. Assim, não vou dizer que eu tinha porque eu tenho ainda. Então, assim, é um mau hábito meu de Isso que você falou sobre o se arrumar me lembrou quando eu comecei a estudar sobre produtividade. Que nos estudos de produtividade fala bastante sobre a nossa vestimenta e está totalmente ligada à nossa disposição para o dia. Então, foi até na época da pandemia, né, quando o pessoal estava fazendo trabalho de home office. Por quê? No home office, um monte de gente trabalhava de pijama. E o pijama reflete o quê? O conforto da sua cama. Então, obviamente, o teu corpo ainda tá naquele aconchego. Quando você troca de roupa, aí você já entende o quê? Que o seu dia começou. Então, um hábito que eu tenho desde então eu acordo, faço meu dia. Se eu, tipo assim, se não já for tomar banho, trocar de roupa, né? Eu já faço isso. Por quê? Porque não tem como eu ficar de pijama. Se eu ficar de pijama, gente, minha cama tá de volta ali, entendeu? Não tem aquela frase que as pessoas falam, tá com a cama nas costas? Você tá de pijama em casa. Então, assim, tu não vai lavar uma louça, tu não vai varrer, tu não vai fazer nada, entendeu? Então, e às vezes eu me pego fazendo isso. Então, assim, o meu primeiro hábito pela manhã é o trocar de roupa, né? Então, assim, se eu for sair, já tomo banho, troco de roupa. Então, pijama é o que eu tiro logo assim que eu saio da minha cama. Isso aí eu tenho que batalhar um pouquinho. Batalhar pra poder mudar, porque realmente é um hábito que por exemplo, essa semana foi uma semana, tanto essa quanto a outra, foi uma semana bem assim difícil, porque as crianças ficaram resfriadas, enfim, acaba que elas ficam querendo ficar com você a todo tempo. E eu que fico sozinha com as crianças, acaba que eu já acordo fazendo tudo e eu só vou, tipo assim, me arrumar, tomar aquele banho, né? Depois que eles fazem a soneca depois do almoço. Então, assim, eu fico toda manhã daquele jeito, né? E é ruim. Então, às vezes, eu acabo vendo que poxa, eu pequei nisso de novo, cara. Poxa vida, é chato. Bom, pra gente finalizar, vamos finalizar com o mau hábito do conhecimento, do intelecto, do aprendizado. O que você consegue se lembrar, assim, que ainda é um mau hábito, você superou nessa parte de aprendizados, de conhecimento? Então, uma coisa que, assim, sempre foi muito difícil pra mim foi ler. Eu sempre tive muita dificuldade. Eu sempre tive muita dificuldade de ler, assim, nunca gostei de ler, nunca gostei de ler livros. Aí, eu tenho uma amiga, né, que é em comum nosso, que a gente conhece, que a Janine conhece, que ela me apresentou na adolescência aqueles romances de banca de jornal. E foi o meu primeiro contato ali com a leitura, que foi esses romances de banca de jornal, que inclusive até hoje eu tenho uma coleção. Então, essas foram os meus primeiros livros, né, que eu comecei a ler, mas ainda assim... Mas não é conhecimento, leitura, avançou, mas ainda não é conhecimento. Então, assim, eu só lia coisas que, assim, que não era conhecimento. Que elevava sua áurea, né, tipo, inspirador. Isso aí, então assim, eu percebi que eu só gostei de ler aquilo. Aí depois eu fiquei, gente, não, eu preciso ler outras coisas, né? Aí foi quando eu comecei a ler de fato a Bíblia, né? Eu comecei a ler a Bíblia constantemente, frequentemente. E depois eu passei a ler livros de conhecimento de fato, sabe?
Então, assim, ainda não é aquela coisa Você que eu consegue falo se assim, lembrar o primeiro livro que você leu, assim, de conhecimento, que, tipo, virou uma chave? Cara, esse livro aqui... Então, eu comprei o livro do Me Poupe, da Natália Arcuri. Eu comprei esse livro, aí eu comecei a ler, eu li ele bem rápido, assim, né? Eu sempre gostei também, depois que eu casei, meu marido me instigou muito a ser mais organizada na finança. Mas quer falar, gente, o livro da Natália Arcuri é sobre finanças. É verdade. E assim, eu era aquela pessoa que chegava em casa, no dia que eu recebia, eu só chegava em casa com dinheiro, antes de casar, né? Com dinheiro de ajudar a minha mãe em casa e o meu dízimo, né? Que sempre foi sagrado pra mim. E assim, eu só voltava pra casa com isso, eu gastava todo o meu dinheiro no dia que eu Não, recebia. e sabe o que é interessante de você falar que o seu primeiro livro impactante foi um livro de finanças? Porque assim, gente, a Andresa, ela tem um perfil um pouco diferente do meu. E a pessoa que começa, ela já tinha a dificuldade de ler. Ela começou lendo um livro de finanças. A chance disso dar certo era de 50 pra baixo. Bem difícil mesmo. Então, tipo assim, realmente foi o primeiro livro que eu assim, quis comprar. Tanto que eu acho que foi o primeiro livro que eu comprei, se não o único, porque eu nunca mais comprei livros, a não ser livrinho assim pras crianças, mas pra mim, nunca mais comprei livros. Sim. Então, assim, eu acho que foi o primeiro e único que eu comprei, que foi da Natália. E assim, como eu tava falando, que eu era muito desembestada, né, em relação a finanças, depois que eu casei, o Hudson começou a me ensinar, porque ele sempre foi muito organizado. Aí hoje eu me tornei mais organizada que ele, entendeu? O jogo virou. O jogo virou, entendeu? Então assim, hoje eu faço toda a parte de finanças lá de casa, né? De organização, inclusive de investimento, que eu aprendi a investir com a Natália Arcuri. Então, assim, como eu já comecei a pegar a consumir esse conteúdo no YouTube, né? Que foi depois que eu comprei o livro dela. Então, assim, isso me instigou mais ainda a gostar dessa parte. Então, esse foi meu primeiro livro e o que eu tô terminando é o Poder da Mente Milionária, não? Aquele que o Pensa em Enriqueça. Pensa em Enriqueça, isso aí. Eu já li também o Pai Rico, Pai Pobre, mas eu não cheguei a ler tudo. Mas o que eu tô terminando é esse, Pensa em Enriqueça. É maravilhoso. Eu tô, inclusive, há muito tempo lendo ele, eu tenho que terminar. Porque aquilo é um hábito que a gente tem que se forçar a ser, entendeu? Então, assim, eu tenho me forçado a ler mais, né? Mas a ler livros que realmente vão acrescentar, que agregam, entendeu? Que agregam conhecimento. Eu, assim, de início, eu tinha... Porque é como a gente está conversando, leitura é hábito. E na minha família, onde eu cresci, não tinha, assim, muito esse hábito de ler. E eu casei com alguém que lê muito. Então, era o tempo todo Dela lê pra caramba. ele me instigando a ler. Eu falava, cara, que chatice! Mas até que ele conseguiu me convencer, né? Porque eu falava pra ele, cara, eu não consigo. A primeira coisa que eu consegui ler, como a Andresa, foi a Bíblia. A primeira coisa, assim, que eu consegui ler. E eu fiquei encantada em como aquilo me prendia e aquilo me fazia querer ler mais. Porém... Ainda mais quando são livros de história, né? Tipo isso Ruth, aí, que eu gosto muito, eu amo livros de Ruth histórias. tem um livro de começo, meio que fim, uma história, né? Então, assim, era um livro que me instigava muito a ler. Agora, outras coisas, eu ficava pro Ricardo, falava, cara, eu não consigo ler isso aqui é muito chato. E aí, ele foi me ensinando a ler coisas que me agradassem, até que eu consegui pegar um pouco esse hábito da leitura. Então, hoje, eu, por conta própria, eu compro livros, eu leio, eu consumo, eu incentivo as pessoas a ler. Mas, assim, não foi algo fácil pra mim. Eu tive que romper com isso, tanto pela ideia de que o meu esposo sempre falou, né, que o ato de ler mudava as coisas e tudo mais, muda o nosso pensamento, e é verdade. E eu consegui ter, assim, essa abertura, sabe, essa visão do quanto a leitura, ela impacta em quem nós somos. Principalmente o que você lê. Não é só sobre ler. Você pode ler uma estante de livros e ela não mudar nada em você. Então, selecionar o que você lê
muda literalmente, né, o teu conhecimento, as tuas habilidades e muda até você. Sim. Então, assim, um mau hábito que eu tinha, né, sobre conhecimento era não estar aberta para ele. Porque eu não vou nem dizer assim que quando eu era mais nova, tudo que envolvia estudo eu achava chato. Chato, não quero. Então, assim, eu fui motivada muito pela necessidade. Sim. Eu entrei na faculdade, tipo assim, terminei o ensino médio porque eu fui obrigada. De verdade. Terminei porque eu fui obrigada. Porque os nossos pais colocam, né? Que até aqui é a sua obrigação. Então, eu fiz. Eu entrei na faculdade porque eu visava isso aqui, ó. Entendeu? Como eu comecei a trabalhar na área e eu vi que se eu tivesse em faculdade, aquilo ali me abririam portas, então eu fui lá, me matriculei na faculdade, fiz tudinho e tal. Então, assim, o conhecimento pra mim, até ali, era algo muito superficial, sabe? Não era algo que eu via como, cara, eu preciso saber isso aqui. Não, eu só tive essa mudança quando eu consegui enxergar o quanto o conhecimento tem poder. Sabe, gente, conhecimento é uma moeda de troca. E as pessoas, tipo, cara, se você ainda não enxergou isso, tu não sabe o quanto de dinheiro que você tá deixando na mesa. Porque conhecimento hoje é moeda de troca. Então, quando se fala assim, o valor que você paga para alguém fazer um serviço, não é sobre o valor que você tá pagando. É o quanto aquela pessoa sabe para resolver o problema que você não sabe. Então... E uma frase que eu não lembro quem falou não, tá? Mas assim, uma frase que faz todo sentido, que eu não sei se eu ouvi do Ricardo, não sei, mas quem tem a informação domina a situação. Então, toda vez que você tem informação sobre um assunto, você não é confundido, você sabe exatamente aquilo que você quer, entendeu? E você tem mais direcionamento e assertividade. Isso aí. E você não é manipulado. Exatamente. Exatamente. Porque hoje o mundo... Antes, rapidinho, de você dar continuidade, uma coisa que me chamou a atenção no que ela falou, que o que fez ela querer ler mais foi a questão do marido dela ler e incentivar ela. Olha a importância da ambiência e das pessoas de que você se relaciona, entendeu? O ambiente muda completamente a nossa visão sobre as coisas, sabe? Você se relacionar com boas pessoas, e quando eu falo de relacionar, não é só em relação a marido e mulher. É amizade, é o lugar que você vai, as pessoas que você costuma conviver. Essas pessoas conseguem sim, não digo manipular você, mas assim... Tem um poder de influência. Tem um poder de influência, exatamente. Essas pessoas têm poder de influência sobre você. Então, você saber quem você se relaciona, gente, faz muita diferença. Muita diferença. O ambiente onde você está, as pessoas que você se relaciona, tem poder de influenciar você, então cuidado. Eu sei que você abriu a margem pra dizer assim, não só de relacionamento, mas com certeza no relacionamento. Com certeza. Porque se você vai escolher alguém pra se casar ou até pra namorar, por favor, observe isso, né? O quanto aquela pessoa pode agregar na sua vida. Porque se for alguém que não quer crescer junto com você, ou que só tem hábitos ruins, a gente falou aqui de hábitos ruins. A gente tinha alguns hábitos ruins, mas tem gente que tem hábito muito pior. E não quer melhorar esses hábitos. Ela não enxerga que aquilo ali é um hábito ruim. Isso aí. Então, a gente também tem que saber enxergar se eu vou ser contaminada por esse hábito ruim, ou se eu sou capaz de ter tanta certeza no meu hábito bom, a ponto de puxar o outro pra mim, entendeu? Então, eu acho que isso também é muito importante, quando a gente se envolve com outras pessoas, né? Porque a Bíblia diz assim, ó, não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Então, quando ele fala assim, ó, não se deixe enganar, ele está querendo dizer o seguinte, não ache que você sabe tudo, que você é incontaminável, né? Então, tenha esse cuidado. Todos nós somos influenciáveis. Todos nós somos. Então, assim, a gente pode ser influenciado por uma coisa boa ou uma coisa ruim, que a gente tem a visão de que acha que não é tão ruim assim, mas na verdade entendeu? Então, assim, a gente é frágil nesse sentido. E vence o mais forte, não tem jeito. O que você tiver de mais forte é o que vai vencer. Exatamente. Bom, quer finalizar com alguma mensagem pra eles? Na verdade, eu quero, não uma mensagem, mas eu vou falar isso agora e depois eu vou querer também é review que fala? Não sei.
Então, deixa eu começar, que eu tenho um sério problema de dar continuidade ao meu raciocínio. Eu quero falar sobre uma coisa que você me influencia muito. Depois eu quero que você... Ah, tá bom. Assim, se eu Eu te diga algo, influencio eu alguma entendi. coisa, entendeu? Mas uma coisa que ela me influencia muito é nesse sentido de, primeiramente, me cuidar, né? Me cuidar não só da minha aparência, porque assim, quando você anda com pessoas que se cuida, você quer se cuidar também? Quando você anda com pessoas que gostam de ler, você vai começar a ter esse hábito de ler. E uma das coisas que ela sempre, assim, me influenciou é gerar conhecimento pra mim, assim, sabe? Tipo assim, buscar conhecimento e melhorar coisas em mim. Então, eu sempre falei aqui que ela... Eu não acho que eu sou boa em comunicação, né? Em me comunicar. Isso pra mim aqui, gente, é um desafio grande, muito grande. É um romper de barreiras. Só quem conhece sabe. Exatamente. Porque, primeiro que eu sou, não parece, mas eu sou muito tímida. Segundo que eu não sou boa em falar em público. Eu acho que eu não sou boa em falar em público, né? E ter esse momento aqui, porque assim, a gente acredita que o nosso podcast vai alcançar muitas pessoas, né? Muitas mulheres, enfim. Então, assim, uma hora eu vou estar falando pra muita gente, né? Então, é como se eu estivesse falando em público. Gente, ela não sabe, mas ela já tá falando pra muita gente. Aí ela me inspira nisso. Então, assim, ter pessoas do nosso lado que faz a gente querer melhorar, né? Influencia a gente ser melhor em qualquer área assim da nossa vida, é muito importante, né? E não só ela, como eu tenho outras pessoas também dentro da minha vida, né? Que me influenciam de forma positiva. Ela me influencia muito dessa forma positiva, né? Então, eu queria falar pra você. Ela é muito linda, né, gente? Eu acho de fazer os outros chorar. Uma coisa que, assim, eu prezo muito é toda oportunidade que você tem de falar pra pessoa o quanto ela é importante pra você. Eu também vou chorar. Eu acho que esse não era o objetivo do podcast hoje, a gente terminar chorando. Exatamente. Você falar pra pessoa o quanto ela é importante na sua vida. Se você tem essa oportunidade, você fale. Porque teve um dia que eu tirei um dia pra falar pra todo mundo, pra todos os meus amigos que eu amava eles. Eu mandei mensagem pra ela, falei, amiga, eu te amo tanto. Mandei mensagem pra uma outra amiga minha, pra todos os amigos, mandei mensagem pro marido dela, falei, Ricardo, muito obrigada pela sua amizade, eu amo muito você. Mandei mensagem pro meu marido, mandei mensagem pra minha mãe, mandei mensagem pra todo mundo. Porque eu falei assim, cara, eu tô viva hoje, eu tenho essa oportunidade de falar. Então, assim, nem sempre a gente tem a oportunidade de falar, sabe? Então, se você tem a oportunidade hoje de falar o quanto aquela pessoa te ajudou, que às vezes ela tá passando por coisas que você nem imagina. E você chegar pra ela e falar assim, caramba, como você me inspira, como você é importante pra mim, a pessoa pode estar numa tristeza profunda, mas isso vai salvar. Então, assim, eu não tenho esse problema, essa dificuldade de, se eu tiver a oportunidade de falar pra pessoa, eu falo. Eu não tenho vergonha, né, de falar pra pessoa o quanto... Porque a gente tem vergonha de falar dos nossos sentimentos, sabe? Então... Tem muito a ver também com a linguagem de amor. E eu sou muito carinhosa, amorosa, eu gosto de agradar as pessoas com os meus atos de serviço, sabe? Eu gosto disso. Então, assim, queria dizer pra você que você é muito importante, tá? E você me inspira muito de forma positiva. Você também é muito importante. Bom, gente, depois dessa sessão de declaração, como ela pediu, eu vou fazer o review dela. Né? E assim, a Andresa, pra quem conhece, sabe que ela é uma pessoa assim muito doada. A Andresa, ela literalmente ela se doa, né? Ela se doa pra tudo que ela estiver fazendo. Então, se você quiser alguém que vai se dedicar com verdade, essa pessoa é a Andresa, porque ela se dedica com verdade às coisas que ela faz. E assim, você, amiga, além de ser essa pessoa que você se dedica com verdade, você é leal, você é uma pessoa que tem um aprendizado assim muito aberto, você é muito aberta para aprender. E isso é maravilhoso, porque nem todo mundo é aberto para aprender. E assim, às vezes a gente até quer ensinar,
mas as pessoas já acham que elas já sabem tudo e você não é assim, graças a Deus. E é por isso que você não é mais a menina que eu conheci há 10, 15 anos atrás. Você hoje é uma mulher maravilhosa, você é uma mãe maravilhosa, você é uma esposa maravilhosa, porque você sempre se colocou na posição de tipo, eu tô aqui pra aprender, sabe? E isso fez de você uma mulher incrível, que eu tenho certeza que tá começando a ensinar, porque agora você tá descobrindo que você pode, né? Mas você tá começando a ensinar e em breve você vai ser, assim, um motivo de inspiração para muitas mulheres. Que eu acredito que já seja, porque a gente não sabe, mas tem muitos olhos ao nosso redor, né? Tem muita gente olhando. E o que você faz hoje, por exemplo, os seus filhos, essa determinação de alimentação saudável, de cuidar da vida deles, da saúde deles, é algo que as pessoas admiram. Eu admiro. Né, pela sua força, pela sua vontade, porque não é fácil, eu já falei, eu não consigo. Então assim, eu admiro muito isso em você, admiro muito a sua força de agir, porque eu, durante muitos anos da minha vida, eu tive dificuldade de agir, sabe? Porque eu tenho um perfil planejador, então o planejador, ele é excelente em muita coisa, mas em agir é uma dificuldade. Então eu tive que romper com isso ao longo da minha vida. E você tem esse dom, sabe? Você age. Você não planejava muito, mas você age. E o feito sempre vai ser melhor do que o perfeito, né? Tipo assim, aquilo que a gente planejou muito. Sim. Então, você é maravilhosa nisso, sabe? Em agir, em fazer as coisas acontecer, né? Então, às vezes, quando a gente tá aqui nessa organização toda do podcast, tem muita coisa que é você que me obriga a fazer, porque você me cobra. E eu acho isso maravilhoso, porque se tá acontecendo, é porque de uma certa forma você me colocou na posição de execução, né? Você fala assim, e aí, já fez não sei o que e tal, e eu, caraca, eu tenho que trabalhar isso aqui, eu tenho que fazer acontecer, entendeu? Então você tem esse dom de botar a pessoa na posição de execução. Então, que você continue assim, agindo, sabe? Em prol de tudo que você acredita. Porque você é uma mãe, uma mulher maravilhosa. Você é uma amiga maravilhosa, né? Então quem te tem tudo. Ai, gente, quem diria que a gente ia chorar nesse... Tá vendo? Mas pose pra vocês. Mas foi maravilhoso essa manhã estar aqui com vocês, gente. Muito obrigada pela atenção de vocês até aqui, quem assistiu. E compartilha, não esquece de se inscrever, tá bom? E ativar o sininho para vocês receberem mais informações sobre os nossos vídeos. E se você quiser dicas sobre os próximos vídeos, temas, ai, gostaria que vocês falassem sobre tal coisa, gente, manda pra gente, não sejam tímidos. É isso aí, manda pra gente lá no nosso Instagram, a gente vai sempre deixar uma caixinha de pergunta lá pra vocês, tá bom? Caso a gente não deixe a caixinha de pergunta no dia que você pensou em pedir algum assunto pra gente, sugerir, né? Manda lá no nosso direct, né? Ou no nosso pessoal, que a gente tá sempre olhando lá, sabe? Inclusive, a gente fez um episódio baseado numa pergunta que mandaram pra gente. Então, assim, a gente vai estar sempre olhando vocês, tá? Tanto nos comentários no YouTube, quanto no Instagram. Então, manda lá pra gente poder saber o que vocês querem saber, né? Vocês são nossos bestes. Muito obrigada, um beijo e até a próxima. Até a próxima.